Estamos de volta, Doses Milionárias aqui na 98.1 FM. Ó, pessoal, quem tá acompanhando pela FM, estamos ao vivo aqui no YouTube e também no Instagram. Vem pra cá e acompanha, porque além de você ouvir, você pode nos ver também, né? Então, ó, pega seu smartphone, abre aí no YouTube ou no Instagram, digita Doses Milionárias, nós estamos ao vivo. É o seguinte, pessoal, segunda-feira é dia da gente falar desse tema que a gente adora, que é comunicação, que é educação. O pessoal da comunicação estava aqui, mas sinto muito, eu gosto mais de falar de educação do que de comunicação. Ixi, mano. Que eles não ouçam, senão vão ter problemas depois. Vamos falar sobre educação, para a gente poder ter um país melhor, uma vida melhor, e nossos filhos terem um futuro melhor. A gente precisa de uma educação de extrema qualidade. Estamos aqui hoje com ele, nosso querido amigo. Ele é CEO da Hike Global College. Ele que está à frente dos gigantes da educação, que é esse bloco que nós temos aqui toda segunda-feira. Senhoras e senhores, Exson Agatti. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Exson? Obrigado, Léo. Estou feliz de estar de volta aqui. Irmão. A gripe te pegou com vontade. Foi só uma gripe, forte. Foi dengue, nada assim? Não foi dengue, não. Foi só uma gripe forte. Uma mesmo. virose. Tô não perguntando de dengue, né? Porque Acabei de perguntar. tá uma epidemia danada de dengue. Mas só um comentário. Educação e comunicação tem tudo a ver, né? Tudo a ver, tudo a ver. É um tema interdisciplinar. Verdade. E hoje estamos aqui com a Ana Beatriz, que na verdade ela se chama de Bia Cácavo. Isso, Bia Cácavo. Acabei de aprender. Orientadora educacional. Seja bem-vinda, Bia. Obrigada pela oportunidade. Tá, né, nesse momento aqui, nesse nome Gigantes da Educação, isso só realmente faz uma realização ainda mais que eu estou no caminho certo e que eu possa transformar ainda mais, né, esse momento de Gigantes da Educação com todos, né? Porque faz uma diferença. E quando eu conheci essa página de vocês, esse momento de vocês, eu falei, gente, quantos profissionais eu tive a oportunidade de trabalhar e agora eu estou aqui, sentadinha nesse momento, tendo essa oportunidade de falar um pouquinho dessa trajetória como orientadora educacional, uma profissão tão importante na escola, e a gente está aqui para esse bate-papo. Obrigada novamente pelo convite. Que bacana. E, foi erro meu, eu esqueci de falar só em relação ao microfone, eu pedi pra você falar bem pertinho. Tá. Ele é móvel, tá, Bia? Ótimo. Então você pode puxar pra você, Tá. só porque da tecnologia dele pra não pegar os sons O do som. ambiente, tem que falar Aham, pertinho. Então, não tem problema. Vamos lá. Agora, como uma boa italiana, eu fico preocupada, assim, se eu vou... Ai, é a mão, eu vou me... Mas tá tranquilo, que espero que esteja tudo bem. Tá tudo bem. Mas, Bia, o prazer é nosso de ter você aqui com a gente. Muito obrigado. E conta um pouco, então, da sua história como orientador educacional. Como é que começou, na verdade, sua carreira com a educação? Conta um pouco pra gente. Sim. Bom, eu sou filha criada por vô e vó. Sabe aquela que fala assim, mimadinha? Não sou mimadinha. É filho de vó? É filha de vó? Não sou mimadinha. Meu avô, já falecido, minha avó também, meu avô é expedicionário. Então, ele era expedicionário, né? Uma criação rígida ali, né? Firme. Eu brinco que... Explica só pra gente, pra quem tá acompanhando também pela rádio, o que é expedicionário, desculpa. Foi pra guerra, né? Serviu. Então, ele foi pra Segunda Guerra Mundial. Então, isso... Seu avô, ele era italiano? Não, ele era brasileiro. Brasileiro. Brasileiro Tá. e serviu. Ele era do exército e serviu, né? A nossa pátria, né? Vamos colocar assim. E aí, nessa criação, né? Minha avó era vó mesmo, aquela que se pudesse botava ali, né? Não deixava nem sair de casa. Já o meu avô não, meu avô era expedicionário. Falo que brinco que assim, o quartel era lá em casa, né? 6 horas da manhã tocava o rádio, achando que era a corneta do quartel. Então, a gente sempre teve regras e normas, né? Vamos falar assim, já falando um pouco sobre educação. E nessa questão toda familiar, eu tive uma situação delicada ali com 14, 15 anos e na escola que eu frequentei, eu era da escola Maria Auxiliadora, 9 anos aqui em Brasília. Você estudou Maria Auxiliadora? Estudei no Maria Eu Auxiliadora. também estudei Maria Auxiliadora. Mentira! Ixi, não eram Mas eu colegas. estudei pouco tempo que eu saí do Brasil, eu tinha 14 anos. Mas eu estudei lá no Maria Estudou? Auxiliadora. Estudei acho que uns Que 3 a anos. maioria eram meninas e pouquíssimos meninos, né? E que as meninas ficavam lá no muro do colégio do Dom Bosco, assim, dando uma olhadinha, porque a maioria dos meninos ficavam no Dom Bosco. Léo né? fazia sucesso, hein? Ó. Devia ser. Eu vou falar que eu nem lembro, que eu tinha 14, tem muito tempo isso. Opa! Maria Auxiliadora. Maria Muito bom. Auxiliadora. Pois é, foram 9 anos.
E lá eu tive o contato com uma orientadora, né? Por uma situação familiar, enfim. Então eu tinha mais conversas com ela. Bom, finalizei, né, o meu primeiro grau. Na verdade, hoje, né? Mais do que nunca, séries finais. E fui para as melhores cabeças da época, que era o Colégio Objetivo. Ia fazer normal, não ia fazer normal, não, acabei indo para o Objetivo. Enfim, cheguei no Objetivo, lá há 3 anos. Meu pai, na época, também já é falecido, médico. Na cabecinha dele, ele achava que eu tinha que ser médica. Não tinha outro curso, eu tinha que ser médica. E, na verdade, aquela orientadora me chamou muito a atenção do acolhimento, do processo que eu estava. E aí eu falei, gente, eu acho que eu quero ser psicóloga. Eu botei na minha cabeça que eu queria ser psicóloga. Bom, fiz o UNB, não passei, fiz o vestibular na UNB na época, não passei. Eu falei, gente, eu vou fazer pedagogia. Nem sabia direito o que era, assim. Sabia que era da área de educação, mas assim, eu vou entrar na pedagogia e depois eu faço a transição para psicologia. Porque tem como, né? Você estava em dúvida ainda, você não sabia o que era. Estava em dúvida. 18 anos, ninguém sabe o que quer fazer na vida. Exatamente. É cruel quando a gente pensa, né, nos meninos que já precisa, já no PAS, entrar num processo, enfim. Mas vamos lá. E aí eu fiz a psicologia, não passei no vestibular, e fiz a pedagogia e passei. Comecei ali e comecei a pegar muitas matérias optativas de psicologia, que fez uma grande diferença também. A gente sabe que a parte teórica ela é importantíssima, ela é uma base. Mas depois eu vou falar um pouquinho da prática, né, desse diferencial. E aí, depois de um determinado tempo, eu me apaixonei pela área de educação. Então, no meu segundo ano de faculdade, eu comecei a procurar emprego, aquela coisa toda. Então, foi na faculdade que despertou sua paixão? Foi Você fez pedagogia meio por fazer, assim? Meio porque, na verdade, meu foco seria psicologia. Aham. Mas aí eu me apaixonei. E na época, a pedagogia, você saiu tinham 3 habilitações, né? Educação especial, licenciatura, né? 1º ao 5º, e orientação educacional. Então, eu parti para a orientação, porque a minha ideia era isso. Era justamente o acolher, o encontrar, o ter a oportunidade de estar nos bastidores de uma escola. Então, eu fui conhecendo um pouco esse processo. E durante esse processo, eu tive o meu primeiro emprego. E o primeiro emprego a gente nunca esquece. E o meu primeiro emprego foi numa escola, assim, que vai completar agora 50 anos, que é a Escola Canarinho. Então, que legal. Meus filhos passaram um breve momento pela creche lá na Escola Canarinho. Na 906, que não existe mais. Na Norte? Foi na Norte. Na Sul. Não, foi na Norte. Isso fica na Norte. Pois é. E aí eu fui acolhida por uma das donas, a filha dos donos, na verdade, que é um casal. Maravilhoso, maravilhoso. Ela, né, a Solange, uma pessoa... Eu lembro até hoje da entrevista, por isso que é tão importante a questão dos relacionamentos, do acolher, do você conversar, né? A pessoa que trabalha na área de educação, ela tem que ser muito responsável pelas palavras. Eu digo porque um acolhimento que você faz, uma conversa que você tem com o seu aluno, positiva, né? O delicado que você coloca nas palavras, aquilo vai marcar. Uhum. Pode passar, né? Obviamente, mas pode marcar para o resto da sua vida. Então, eu lembro, assim, voltando agora como um trabalho, a conversa que a gente teve, eu falei, olha, eu não tenho experiência nenhuma, eu tô procurando meu primeiro emprego, mas, tô super empolgada, tô aqui. E aí eu comecei como professora de inglês. E o que te marcou dessa entrevista? O que foi especial? A oportunidade, ela falou assim, seus brilhos nos olhos realmente faz a diferença. Você está me chamando muito a atenção da empolgação que você tá para trabalhar. Falei, é aí. É aí que eu vou. Então, eu tive a oportunidade, né? Eu trabalhei ali do 1º ao 5º ano como professora de inglês uma vez. E a minha avó era aquela que falava assim, pra quê? Não, fica em casa, vai estudar. E o meu avô, não, vai trabalhar mesmo. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ter o seu dinheiro. Você tinha 3 atores, então. O seu pai e os seus avós que estavam... E minha mãe. E sua mãe também. Só que é o seguinte, né? Meus pais se separaram, eu tinha 1 ano de idade, eu fui criada pelos meus avós. Entendi. Né? Então, eu tinha um contato com meu pai.
Minha mãe, eu tive contato até, assim, com uns 10 anos, que ela morava com os pais, os meus avós. Mas depois ela casou novamente, mas quem criou foi vovô e vovó, né? Entendi. Então, foi por isso que falo que eu fui criada pelos meus avós. E então, depois dessa trajetória, assim, como professora, 1 ano e pouco, e eu ainda estava, né, ainda estava no processo da pedagogia na UNB, eu fui para uma outra escola, porque aí eu passei por muitas escolas. E o meu objetivo sempre foi assim, isso na verdade a vida ensina e você vai sendo moldada, né, daquilo que você quer. Eu sempre busquei algo mais. Algo mais. Então, quando eu terminei ali na pedagogia, poxa, eu era orientadora educacional. Só que a minha experiência era como professora. E agora? Agora eu preciso ser orientadora. Bom, então eu comecei a bater nas escolas. Eram poucas escolas em Brasília na época, né? Então eu comecei a bater. Mas quem vai dar oportunidade para trabalhar como orientador educacional se você não tem experiência? Estagiário não poderia ser mais, porque eu já estava formada. E eu, gente, eu trabalho gratuitamente. Desconfio, né? Como assim? Não. E nesse processo, eu fui acolhida por uma pessoa maravilhosa, que eu falo assim, tem pessoas na nossa vida que marcam. E se hoje eu sou a orientadora educacional e tenho o suporte da consultoria, a Bia Cácavo, ela é orientadora, é devido a várias pessoas que passaram na minha vida. Várias pessoas. E eu não falo só a questão de maravilhosos gestores, eu falo desde pessoas que me marcaram na portaria. Eu tenho uma pessoa, assim, um porteiro de uma escola que ele me ensinou a como receber e acolher alunos, pela forma com que ele fazia, ele acolhia. E a portaria tem um significado muito importante nisso, né? Dessa recepção. Primeira impressão. Exatamente, né? Então, e eles sabem o nome, eles sabem os responsáveis, enfim. E ali você precisa observar. Eu falo muito na consultoria, na formação que eu faço, assim, observem com quem vocês trabalham. Observem. Porque a gente tem a oportunidade de aprender diariamente. Meu avô dizia que a gente aprende até o último suspiro, e é isso, né? A gente aprende até o último suspiro. Quem que era esse profissional da portaria? João, do Dina Tscock. Na verdade, ele era do INEI, que foi vendido para a SEB. E aí eu acredito que ele está até hoje. Os bons profissionais têm que ser reconhecidos, né? Vamos dar um abraço pro João. João. E eu tenho certeza que ele deve estar até hoje, né? Por aí, pessoa maravilhosa. Enfim. E aí, eu fui acolhida por uma profissional que na época ela era coordenadora de uma escola que já fechou, escola de freira chamada Pio XII. Gente, assim, porque eu vou falar de várias escolas aqui, né? E nesse momento, eu comecei a trabalhar ela falou assim, olha, vem trabalhar comigo, você vai acompanhar o que é ser a coordenadora lá, era coordenadora / orientadora, e eu fui aprendendo ali. Dali ela virou diretora e eu tive a oportunidade, depois de 6 meses, com uma ajuda de custo, sem problema. 6 meses depois, mais uma ajudinha, para 1 ano depois ser assinada com a carteira de trabalho como orientadora. Primeira vez. E orgulho, né? Orientadora. E qual foi o grande desafio, assim, de entender o que é ser orientador educacional? É você entender... Eu falo assim, que ser orientador educacional hoje é ser uma grande ponte, uma linda ponte. Você liga, né? Você está mediando. Você vai mediar com o protagonista, que é o aluno. Você tem o relacionamento, né? O suporte com os responsáveis desse aluno, com os professores. É importantíssima a parceria que você precisa ter com os professores para você receber informações, orientá-los nesse sentido. E com a equipe gestora, né? Então, direção, coordenação. Então, o orientador educacional, ele está dentro desse processo, né? Dentro de uma escola. Ele, primeiro, é a linha de frente, porque quando um pai chega, um responsável chega, primeiro ele vai sempre para trazer algo que é assim... Estou insatisfeito com alguma coisa, estou com a dúvida. Ninguém vai chegar lá e falar assim, olha, eu vim aqui só para te dar bom dia, né? Você é uma graça. Mas não, eu venho porque tem alguma coisa, né? Algum detalhe que eu preciso. E você é esse profissional que recebe. Então, você precisa estar muito atento e muito ligado
né? Dentro de E é uma uma responsabilidade muito grande, né? Esse Muito. cuidado de uma turma de filho dos outros, né? E numa escola, várias turmas. Exato. E o orientador, ele tem isso, né? As escolas, cada um tem seu perfil, e, enfim. Você tem um número X ali de turmas que o orientador acompanha. Então, você precisa, né, estar por dentro diariamente como é que o orientador, ou como é que o aluno, ele está, quais são as dificuldades. Às vezes, o orientador, ele também é disciplinador numa escola. Então, não basta ser só orientador. Hoje, as funções do orientador educacional, eles são um pouquinho acumuladas, né? Não vou falar só orientador, né, gente? Assim, hoje, muitas coisas, o profissional, ele acumula funções, né? Sim. Mas trazendo quanto escola, ele realmente é um ser ligado no 220. Ele precisa ser ligado no 220. É que eu falo também no curso de formação que eu dou. Você precisa conhecer a sua comunidade, você precisa conhecer o perfil, né, da escola, dos profissionais, dos responsáveis que você trabalha. E você precisa ter energia ali de estar ligado. Você não pode ser um orientador de ficar sentado na cadeirinha esperando a informação chegar. Você tem que circular, você tem que entrar em sala. Então, Só que a vida foi ensinando dentro desse processo, né? E com muitos profissionais que vieram aqui, eu fico muito feliz de, né, estava falando. Trabalhei com o Marcão, trabalhei com o Daniel, trabalhei com o Rony, trabalhei com o Ricardo Tim. Enfim, foram tantos que já vieram aqui. A Carol, né? Carol, que hoje ela está no Maris. E esses profissionais, né, dentro do seu perfil de escola, a gente vê o amor à educação. E o orientador, no caso, eu como orientadora, eu me transformei assim. Eu fui, então eu virei orientadora e essa pessoa lá, voltando lá no início da conversa, ela foi me moldando, dando dicas. Então, outro detalhe que eu acho super bacana é o compartilhar. Todo momento você compartilha o que você tem em mente, o que você aprendeu. Você tem que pegar a sua informação e deixar só para você. Compartilha. Compartilha seu jeito, suas ideias. Porque muitas vezes as pessoas se preocupam, né? De falar assim, eu não vou compartilhar o que eu penso, não vou compartilhar. Não. E ensina, né? Eu tive também a oportunidade de muitos assistentes virarem orientadores. Então, assim, tem orientadoras que eu encontro em outras escolas e falo, ai, gente, que gracinha, já passou por mim. Já foi minha assistente, hoje é uma orientadora. Poxa, Bia, aquela dica que você me deu, aquela oportunidade de acompanhar. Então, isso faz uma diferença. Bia, fazer uma pergunta para você. É praticamente unânime entre todos os convidados que vêm aqui que o maior diferencial que um profissional de educação tem que ter é o gosto pela educação, a vontade de estar ali, de trabalhar com aquilo, né? E é um desafio grande também para as instituições de ensino superior em direcionar o jovem para a vocação que ele mais tem vontade, que ele mais se encontra. E parece que você conseguiu encontrar isso justamente no ensino superior, durante o ensino superior. Você não tinha isso antes ou não foi fora da faculdade, foi na faculdade que isso aconteceu, né? Então, eu queria só voltar atrás no tempo para entender como que foi esse momento, para ver se a gente consegue tirar alguma lição, né? O que aconteceu ali durante a sua faculdade que te direcionou para esse caminho de educação, para você ser a profissional com o brilho nos olhos que você tem hoje? Então, foi a oportunidade dos estágios. Então, de alguma forma, assim, na faculdade em si, eu tive também professores que passavam esse brilho nos olhos. Em falar da educação. Teve algum momento específico, algum professor? Ai, gente, eu sou DDA. DDA é déficit de atenção, né? Então, assim, eu tava brincando ali. Muita gente. Conversa e daqui a pouco perde o foco. Mas eu lembro da pessoa, mas o nome, às vezes, não lembro tanto. Senão eu vou falar um nome e de repente não é. Mas eu tive duas professoras, dois professores, na verdade. E uma professora, uma senhorinha maravilhosa. E ela não só falava da teoria, mas ela falava um pouco da prática, que é o que eu vejo que a gente precisa falar, né, dentro de uma formação da prática. A teoria ela é essencial, mas é a prática, e na hora H.
Então, ela falava, né, e dava oportunidade da gente ir em outras escolas, conhecer um pouco isso da prática do pedagogo, e isso te desperta. Você fala, olha que interessante. Pode ali não estar 100%, né? Porque você vai ter, assim, sei lá, uma oportunidade de 1 hora, 2 horas. Mas no momento que você tem a oportunidade de vivenciar um pouco a prática, aquilo te desperta. Aquilo fala assim, olha, é por aí, é interessante. Você sair ali daquele quadrado, né, de sala de aula. O quadrado de sala de aula, ok. Mas e a prática? E conhecer? Então, esses momentos, assim, a gente acabou acontecendo que me chamou a atenção. E, claro, também a oportunidade que eu falo que vem um despertar. Isso logo no segundo semestre, no segundo ano? Segundo, terceiro semestre. Porque eu ainda estava naquela dúvida. Psicologia ou pedagogia. Né? Então, ele estava naquele processo. E ter logo depois, né, também, a busca de emprego, né, de busca de, peraí, deixa eu começar aqui já na área. Então, já que me despertou, deixa eu entender se é isso mesmo que eu quero fazer. E aí, poxa, lidar com alunos, né, nessa parte, porque até então professor é mais nesse sentido. Eu me apaixonei pela escola, eu me apaixonei por esse processo, né? E grandes desafios, porque é um desafio diário também, né? Bia, era interessante se você pudesse falar um pouquinho sobre o papel do orientador. É bem provável que alguns pais estejam acompanhando, talvez alguns alunos, que façam um pouco de confusão, né? O papel o que é coordenador, qual que é o papel do diretor, do professor e a orientadora. E para quem os pais poderem saber também aquilo que eles podem ter como expectativa diante da orientação na escola ou então seus filhos, ou até cobrar, para que esse papel possa ser exercido de forma excelente. Sim, com certeza. Então, eu sempre brinco assim, quem é o orientador do seu filho? Qual é o nome dele? Conhece? Então, a gente tem que entender, né? Você, aluno, qual é o nome do seu orientador? Enfim, será que é aquele só que dá bronca? Então, vamos entender um pouquinho quem é esse profissional, né, tão importante. O orientador educacional, ele tem, primeiro, uma importância significativa porque ele é aquele que acolhe, né? Acolhe, primeiramente, o responsável, o aluno, como eu havia dito. Então, o orientador, enquanto, né, o que trabalha com o aluno, é aquele que vai acompanhar o aluno durante o ano, num processo de desenvolvimento em relação à questão também emocional, como é que está em sala de aula, se tem alguma dificuldade, algum processo. Em relação às notas, eu estou com uma dificuldade, é o processo avaliativo, comecei a tirar notas baixas, então ele já tem esse processo de acompanhar esse aluno para fazer o quê? Para fazer contato com o responsável, para chamar esse aluno numa conversa. Então, ele é aquele responsável para o acompanhamento total do aluno. Esse é o profissional. E é um profissional que também vai mediar junto com o responsável a escola e em casa, né? Vamos ver como vocês estão, como a gente pode melhorar esse processo. Eu estou com alguma dificuldade. Então, esse contato também é feito pelo orientador educacional. Qual é a diferença do orientador para o coordenador? Que muitas vezes, né, fala nesse sentido. Eu chego na escola, eu quero conversar com o coordenador. Não, você vai conversar com o orientador. Não, mas eu quero conversar com o coordenador, nem sabe. Porque o coordenador, muitas vezes, ele está direcionado, o suporte dele, ele é para a coordenação pedagógica com os professores. Então, a questão de planejamento, organização, é com os professores. O orientador é aquele primeiro momento que você vai conversar e vai saber informações sobre o meu filho. Então, eu chego, quero saber informações sobre o meu filho, é com o orientador educacional. O orientador que vai passar essas informações, o orientador é que vai buscar informações com os professores para passar essa informação. Da mesma forma, quando a gente tem os profissionais, né, que acompanham os alunos, são profissionais psicólogos, fisioterapeutas, né, na questão de inclusão, que muitos desses profissionais também vão à escola, né, para levar informações e colher informações, é com o orientador educacional. Então, o orientador é como eu disse, né, ele é um ser, ele é o profissional em que ele precisa entender todo o funcionamento de uma escola, porque ao mesmo tempo ele trabalha com projetos educacionais, né? Então, ontem a gente teve aí a data, né, simbólica falando do combate ao bullying. Então, é um projeto educacional em que você precisa já trabalhar, você não vai esperar ter um grande
né, um grande problema para trabalhar o projeto educacional. Então, tem a parte disciplinar. Muitas vezes o orientador ele também tem isso. Infelizmente, eu falo infelizmente, porque assim, tudo depende também, a gente tem que entender como... Eu já tive acompanhamento escolar, então eu sei como um olhar de empreendedor, que nem sempre a gente consegue dar muitas oportunidades. Por exemplo, quem dera se todas as escolas tivessem só disciplinador e deixasse o orientador trabalhar como orientador. Porque o orientador ele também trabalha a questão de planejamento, de hábito de estudo, de organização. E quando você trabalha também a parte disciplinar, o dia a dia de escola não para. Eu falo assim, eu tenho um planejamento de 10% do que eu preciso fazer, mas os meus 90% uma loucura. A escola, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem ali um planejamento de atender o responsável, mas vai aparecer um responsável de imediato. Então, ele é muito dinâmico nesse sentido. Então, voltando um pouquinho da sua pergunta, esse é o papel do orientador, é desse acolhimento e dessa busca de informações, para você levar tanto para o aluno, tanto para o responsável, quanto para o profissional. E aí você trabalha a parte de conselho de classe, junto com o coordenador. Então, você participa de reuniões, né, para elaborar, para trazer, né, ideias, enfim. Mas essa parte de projetos educacionais também. Que bacana. Você acredita que o papel do orientador tem sido mais demandado? Os dias atuais a gente fala mais sobre os desafios emocionais que nós temos, né? E nós temos visto esses desafios emocionais, assim, de forma até muito prematura. Né? Os adolescentes e as crianças tendo grandes desafios como depressão, ansiedade, até um crescimento muito grande até de suicídio nessas idades, o que é muito dolorido a nível mundial. Tem aumentado a demanda para o profissional de orientação, no sentido assim, da importância dele dentro do processo educacional? Sim. E aí eu falo o seguinte, existe para todos, né, que trabalham na área de educação, um antes-pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. E o que a gente observa nessa pós-pandemia, e ainda vamos colher muito nesse sentido, da questão emocional. E aí a emocional eu falo não só do aluno, como dos responsáveis também. Então, de como tratar, como lidar com essas questões que são desafiadoras. E isso, obviamente, leva para a escola, porque a escola é o meu tempo maior que eu passo, né? O aluno passa um bom tempo na escola, e na escola que eu preciso sair de casa, eu vou, frequento, e ali eu levo as minhas emoções. E quando eu levo as minhas emoções, como é que elas estão? Só que a escola, a gente tem que lembrar que ela é pedagógica, não é terapêutica. Então, nós temos limites, que é um outro detalhe. Existe, sim, nós temos que nos preparar cada vez mais nesse tipo de acolhimento, mas temos que ter o limite para a orientação. Para não confundir que aquele momento que você vai ter com o orientador educacional, você vai tratar de uma maneira terapêutica. Não. Não é terapêutica. Não é terapêutica. É pedagógica. Você acolhe, você recebe, você ouve e você direciona. Então, se você está num processo em que o aluno ele está numa situação muito profunda, que você vê uma delicadeza, uma frustração, uma depressão, você tem um limite em buscar, auxiliar, ajudar e informar o responsável o processo que ele passa. Para buscar ajuda, para direcionar, olha, vimos que X tem demonstrado de uma maneira que, né, o comportamento, é interessante buscar uma ajuda, buscar um profissional para trabalhar e tratar esse aluno. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E quando você é orientador educacional, você, hoje, voltando, hoje a gente percebe que a gente está em grandes desafios nesses atendimentos. Então, o atendimento hoje, ele não é só para o aluno, mas para o responsável também. Então, muitas vezes, o responsável chega numa situação de ajuda. Até para isso, a gente tem que ter o cuidado do acolhimento. E aí vem, assim, um exemplo que eu não tenho problema nenhum. Muitas vezes, a gente o orientador educacional faz um atendimento, e eu estava refletindo isso, vindo para cá, estava pensando nisso. Eu falei, quantos atendimentos eu fiz que eu gostaria de refazer? Porque o direcionamento, ele poderia ter sido diferente.
A gente tem que tomar muito cuidado. Entende? Eu falo assim, da mesma maneira, de um grande exemplo, por exemplo, pense num livro, né, que você tenha gostado bastante, que você leu há um bom tempo atrás. Vai reler esse livro. Você vai ter outra expectativa, outra forma, uma forma de, poxa, eu não tinha percebido isso aqui me despertou. Isso acontece muito no nosso dia a dia. A gente se arrepende de coisas que a gente falou, pô, devia ter falado de outra forma aquela coisa. Mas quando a gente está falando de um papel do orientador educacional, falando às vezes com uma família, com um aluno, aquela fala marca muito mais do que uma conversa no dia a dia, né? Então a responsabilidade é muito maior. Positiva e negativa. Então eu falo assim, há casos que eu paro e penso hoje, e eu aprendi muito com um deles que acabou vindo aqui, que às vezes é mais interessante você ouvir do que falar. Mesmo você sendo orientador. Mesmo você sendo aquela pessoa em que está ali para acolher e direcionar. Mas às vezes você precisa mais ouvir do que falar. E não tem problema nenhum de falar, olha, não sei, vou buscar saber, sem problemas. Mas é importante isso. Você ter... somos seres humanos, né? Então, de alguma forma, só que o orientador, ele não é juiz. Ele não vai ter uma sentença de falar, é isso, pá. Não, ele é um mediador. Então, como mediador, você tem que ter o cuidado para não fazer um pré-julgamento. Então, porque se o responsável ele chega lá com uma situação, ele está pedindo ajuda. Então, peraí, por que eu já vou falar? Não, é assim, ponto. A gente traz, aí tem que ter um cuidado em que também tem algo delicado, assim. Pai, entenda o que eu vou falar, pai não é acionista da escola. Ou seja, tem o dono, existem as regras, existem os gestores, e eles sabem o que fazem. Então, se você confia, né? Se você deixou o seu filho naquela escola, bom, mas eu não concordo. Ok, traz a ideia. E aí o gestor, muitas vezes ele vai, poxa, interessante, é possível, não é possível. Mas não com o ar de que eu entendo, eu quero que seja assim. Explique um pouquinho. Pais, né? Explica só um pouquinho essa questão, assim. Em que sentido que os pais se posicionam nessa quase que imposição? Hoje está muito delicado, assim. Eu falo hoje, gente, porque quando você está 26 anos, né, na área de educação, eu já fiz atendimentos... Que jornada espetacular, né? 26 anos, caramba, que legal. Então, assim, é muito tempo lidando com o comportamento das pessoas, né, dos responsáveis. Então, a gente percebe hoje, naturalmente, que eles se sentem mais empoderados, vamos dizer assim, mais à vontade de se posicionar e de se achar com o rei da razão. E principalmente os pais que vêm de uma escola particular, que tem um poder aquisitivo mais alto e às vezes em outro lugar tem um papel de direção ou de relevante, né? Eu já tive situação dele falar, sabe com quem tá falando? E eu falei assim, sei, com o pai X e eu sou a orientadora do seu filho. Já tive situações em que, muitas vezes, eu falo isso, a gente precisa se posicionar e se respeitar, e a pessoa precisa ter respeito ao profissional que atende, acompanha, o professor, porque ele está o dia a dia. Eu tenho eu tenho meus filhos, como eu falei, eu trabalho, a minha educação, a educação está comigo 24 horas, meu marido é professor de física, então traz as histórias também de sala de aula, enfim, os filhos, e aí eu falo... a gente conhece os nossos filhos até um certo ponto. Porque na escola, ele vai ter um comportamento social com o grupo deles. Então, a gente tem que dar um recuo e entender. Que a gente esquece, né? Porque quando a gente é criança, a gente lembra das situações que a gente fazia com os filhos dos pais. Só que a gente, quando é pai, a gente esquece que nosso filho faz coisa diferente. Exatamente. Poxa, às vezes pensa, nossa, mas se eu soubesse, eu sou tão boazinha comparado, né? Enfim, e eu fui uma aluna, assim, muito danada. Parei muito na orientação educacional. Eu falo assim, de repente eu tô até, né? De alguma forma ali, tô aprendendo junto ali. Agora é a sua vez. Então, voltando a essa questão dos responsáveis, tem que ter um olhar, tem que ter um cuidado, tem que saber a escuta. Né? Então, muitas vezes eu já tive um atendimento com um pai que ele chegava tão armado que eu falava, peraí, tá, você trabalha, né? A gente está em parceria ou é queda de braço? Dê oportunidade do tempo. O tempo também é algo necessário
dentro de um processo. E hoje é tudo um imediatismo, né? Para ontem. Eu fiz um atendimento, eu já preciso do retorno para ontem. Calma. Até para um processo de uma adaptação, de uma transição, de um relacionamento entre colegas. Vamos colocar uma coisa bem simples. Meu filho está nessa turma, já quero que ele mude. Início do ano é super comum. A orientadora, coitada, fica louca. Chegou aqui na turma, já quero que mude de turma porque ele não se adaptou. Calma. Dá um tempinho. Vamos pensar aqui num processo de 1 semana, 2 semanas e observar. Então, essas questões, né, brincando assim. E claro, por favor, as ideias dos responsáveis são sempre bem-vindas, né? Mas tenham cuidado também. Respeitem, né, o local onde você deixa o seu filho. Tem uma filosofia, tem uma proposta. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. As pessoas estão muito armadas, muito cheias de razão. E é muito delicado, né? São parceiros, mas a gente tem que entender. São profissionais que estão ali. A gente não é orientador, não é professor há tanto tempo, não é gestor. É assim, eu vou lá brincar de escola. Não. Então, da mesma forma que eu falo assim, o orientador, ele tem uma visão de um todo, porque você lida com o comportamento de uma faixa etária. Eu já fui orientador da educação infantil e ensino médio. Então, a forma com que você vai entrar e conversar com esse perfil, o vocabulário é um, no 1º ao 5º. Do 6º ao 9º é outro. Até porque do 6º ao 9º é um grande desafio, porque eu fui orientadora. A fala que você tem com o 6º não é a mesma fala que você tem com o 9º. Já no ensino médio, outros desafios. Então, são profissionais que trabalham já na área há um bom tempo e que conhecem o comportamento. E uma coisa é o comportamento coletivo, outra coisa é o comportamento em casa. Só você... E aí, vamos lá? Vamos lembrar como é que foi a pandemia? Quais foram os seus desafios como responsáveis lidar com a educação online e com 1 filho, 2 filhos, 3 filhos? Não foi fácil. Claro que não. Eu sou mãe. Nossa, lá em casa foi ótimo. Lá em casa eram, assim, eu falo do meu filho, mas eu falo dos meus filhos do coração, que meu marido tem 2. E era assim, cada um no computador, meu marido numa sala, num quarto que se transformou em sala de aula, e eu num outro quarto que transformei em atendimento online. Então, assim, a escola era lá em casa, né? E esses desafios, claro, você ainda tinha que ser mãe, e estava ali trabalhando junto. Então, agora você imagina isso na escola, com 40, 50 alunos, cada um com a sua bagagem. Então, um pouquinho de calma. Na pandemia, a gente nunca valorizou tanto o papel do professor, né? Exato. Eu ficava lá, nossa, como é que se eu não consigo cuidar de 2 aqui em casa, fazendo essa bagunça aqui enquanto eu trabalho, imagina 40 numa sala de aula com os professores, né? É incrível mesmo. E professor, ele tem... Gente, é outro detalhe que eu falo, como orientadora. Você tem que ser parceiro de professor. Você tem que trabalhar em conjunto. Porque quem conhece melhor que todo mundo dentro de uma escola, o aluno, é o professor. Ele que tem condições de falar como o aluno se comporta naquela, né, no caso de exatas, de humanas, porque também tem isso, né? Nessa matéria eu me comporto assim, na outra matéria eu dou uma relaxada. Mas, enfim, o professor é isso. É uma pessoa parceira do orientador. De quantas turmas cuida um orientador por vez? Bom, vamos lá. Depende muito do perfil da escola, né? Então, assim, às vezes é uma escola pequena que pode ter ali 200 alunos da educação infantil e ensino médio que ele pode trabalhar. Já tive situações de 5 turmas, vamos dizer, ali com 200 alunos, 250, com 600 alunos. Vai depender muito do perfil da escola. Eu vejo assim, a gente tem que pensar na qualidade desse serviço. Então, e o orientador, ele tem uma carga horária de 44 horas semanais, geralmente. Não é abaixo de 40, isso eu posso te garantir. Só se tiver alguma escola que faz 30 horas no sentido de 2 orientadores. Mas, geralmente, o orientador é uma carga horária de 40 a 44 horas. Então, é puxado.
É um ritmo muito... Ali você tá para dar bom dia, tá para dar boa tarde e muitas vezes boa noite. Então, você tá dentro desse processo, né? Então, é bem puxadinho. Legal. Muito bem. Vamos falar de tecnologia? Vamos lá? A gente tem o patrocinador do podcast chamado HTech. E toda vez a gente faz uma pergunta voltada para tecnologia. Certo. E tentar puxar alguma coisa aqui para orientação educacional, mas fica à vontade de falar de forma geral também, né? Qual que é a importância que você vê hoje em dia que, além dessa parte emocional, também mudou completamente a forma das ferramentas, né? As pessoas hoje estão todas... Não, muita vontade para falar sobre isso. E qual que é o papel que você vê hoje da tecnologia no cenário educacional? Sim. Vamos lá, como suporte, tá? Quando você tem uma plataforma, né, algo que possa te auxiliar com informações diárias para o orientador, para o professor, isso já faz uma grande diferença. Então, trazendo um pouquinho dessa questão da tecnologia, é mesmo o suporte de informações, em que o professor possa alimentar, né, diariamente o aluno que conversa, o aluno que, né, teve alguma dificuldade. E quando você traz isso e coloca numa plataforma, né, numas informações, você, orientador, no turno contrário, você puxa essa informação. O registro e o acesso. Registro. Então, a gente sai daquele processo, né, de fichinha e vai num processo mesmo funcional e rápido, que é você buscar a turma. Quais são os registros que eu tenho? É impossível lembrar de 200 casos diferentes. Claro. Né? E vem os alertas, né? Porque se eu é um aluno que de vez em quando tem é uma observação, não, um aluno com muitos registros, isso chama a sua atenção. E mais de uma pessoa também alimentar as informações. Porque aí você trabalha preventivamente, que é um outro papel do orientador educacional. Você tem que trabalhar preventivamente. Você não pode chamar o responsável quando fecha o bimestre e falar, olha, seu aluno conversou, seu filho conversou, seu filho tirou nota baixa. Opa, e a escola nunca me chamou? Sim. Então, essa questão da tecnologia, ela é uma ferramenta importantíssima, né? Para quem trabalha e para os responsáveis acompanharem também. Porque não sempre vai ser possível aquele contato. Existe sim o e-mail e tudo. Mas se você faz esse acompanhamento diário, né, de alguma forma, poxa, hoje, como é que tá o meu filho? Bom, ele já está em abril aqui, já são 2, 3 meses de aula. E aí? Será que tem registro? Será que teve conversa? Aí eu entro. Eu tenho. E hoje as escolas, elas têm esse suporte, mas tem que ver a qualidade disso, né? E ser rápida, porque ser devagar também não adianta. Então, eu vejo que a tecnologia, ela traz ferramentas importantes para a comunicação, né? A gente falando tanto da comunicação, né? Você está empolgado, mas a comunicação, ela é essencial. E ela não vem só o presencial, né? Ela vem também com essas informações por e-mail, por uma plataforma, enfim, né? Não sei como chamaria especificamente, mas você tem os registros que são necessários, tanto para o professor, também importante isso, mas quanto quem acompanha e quem vai mediar, que é o orientador, né? Então, vejo que é essencial você ter. E aí, várias ideias, assim, ser mais funcional possível, mais objetivo, porque também muitas situações em que você precisa entrar numa página, porque vai entrar noutra página, para entrar na... Entende o que eu estou falando? Sim, sim. Escola, você lida com o tempo. A experiência do usuário da ferramenta não pode ser... Não pode ser complicada. É o que a gente mais vê, esse sistema aqui, tem que abrir milhões de abas para resolver o negócio. Pois é, e aí cadê o objetivo disso, né? E a questão praticidade de lidar com uma situação Eu já dessa. passei por isso nas experiências do ensino superior. Né? E o que acontece é que eu fui um dos responsáveis por contratar a ferramenta ruim. E aí tem um contrato, né, que dura ali 1 ano, 2 anos. Não, depois que você implantou já era, né? Porque para desimplantar um outro sistema é terrível. O problema é que o gestor que está contratando não sabe operacionalizar a ponta. E aí o gestor vai lá, compra o negócio, agora se vira aí, vocês têm que usar essa ferramenta. Só que aí a gente não sente as dores, né, de quem está na ponta. De quem vai usar. E aí é um problema isso. E por isso, vale a escuta com esses profissionais que utilizam. O que é prático? A praticidade isso aqui? O que precisa? O que é funcional? Porque muitas vezes vai ter várias abas lá que você nunca abriu, nem usa, mas tem ali uma dificuldade tremenda para você chegar apenas para fazer um registro.
Às vezes a coisa mais simples é a mais importante, né? Uma ferramenta simples resolveria o problema. E escola, necessariamente, ela precisa de muita informação e precisa estar armazenada essas informações. Vamos falar agora um pouquinho sobre a inclusão, por exemplo, né? É tão necessária e você precisa, muitas vezes não, é necessário com que todos tenham a informação dentro, por exemplo, os professores, daquele aluno. Né? Quais são as informações necessárias que eu preciso passar? Qual a forma de conduzir? Quais são as provas adaptadas? Enfim. Os alunos com alguma necessidade especial. Isso. E aí, se você tem ali um momento para essa, né? Vamos lá, aluno... Cada escola fala uma coisa, documento sigiloso, enfim, cada escola fala. Mas você está ali, então você acompanha aquela página porque durante o ano você tem X laudos. No final do ano, você tem X, mais, porque realmente é assim. E aí, como é que você acompanha isso? Você vai toda hora ali falar com o professor? Não, o professor mesmo, ele já tem o acesso de entrar e acompanhar, e já tem as orientações. Então, como eu disse, tem que ser funcional. Tem que ser funcional. Muito bom. Bom, para quem acompanhou a conversa aí, está procurando um sistema para a sua escola ou instituição de ensino, a GatTech com soluções efetivas e também a própria GatTech é gerida por professor, né? Então, vale a pena conferir. Perfeito. Ótimo. Como é que a gente está no tempo aí? Estamos no gogó. O gogó? Tem alguma última pergunta ou vamos para considerações finais já? Eu tenho várias perguntas, eu acho que não vai dar tempo, Bia, porque lógico que a gente tem várias perguntas. Você trabalha como consultora. Isso, hoje... Você podia falar só um pouquinho sobre esse teu papel como consultora? Se puder falar de uma forma resumidinha. Claro. Só vai dar uma esticadinha no nosso tempo aqui, pra gente aproveitar ao máximo a tua vinda aqui. Tá, então, hoje o meu suporte como consultoria são nas escolas e também na formação, principalmente dos orientadores. Os orientadores que saíram, né, de um concurso, que vão entrar num concurso. Então, essa formação, de uma formação continuada com orientador educacional, de entender um pouquinho dessa prática. Então, eu trago um pouquinho dessa prática e falo na consultoria, nessas escolas, no suporte da gestão, né, nos bastidores. O que a gente pode utilizar, as ferramentas que podemos utilizar, facilitar, ser mais objetivo no nosso dia a dia em relação a nossa escola, né? Então, esse é o suporte que eu acabo oferecendo para a equipe. Que bacana. Quem quiser ser orientador, obrigatoriamente tem que fazer pedagogia ou pode ser alguém da psicologia? Não, pode tem ser alguns outros cursos? Mas a pós-graduação hoje é orientação educacional. Hoje tá, é uma pós-graduação. Ok. O pessoal pode ter até algum outro curso, fazendo a pós-graduação, estaria habilitado. Isso, está habilitado. Que é uma profissão lindíssima, né? Portagem espetacular para você estar participando da educação. Com certeza. Um papel assim, que ao meu ver, eu não lembro da minha educadora profissional em nenhum momento do meu processo educacional. Nem orientador, nem orientadora. Mas os meus filhos, eu os conheço, eu as conheço, né? E a gente vê... a impressão que me dá, não sei se é porque eu agora estou do lado de cá como pai, é que esse papel tem crescido de importância dentro da escola, não sei. Verdade. Que bom, né? Que bom. Edson Agatti. Muito obrigado pela conversa hoje. Aprendi bastante sobre orientação educacional. Obrigada. E foi desejo sucesso aí para você. Obrigada, gente. Obrigada. Foi prazeroso. O tempo passou e a gente nem viu, né? Eu falei até. Passa rápido. Bia, esse aqui é o teu momento. Se você quer deixar algum contato teu, quiser deixar alguma palavra, a gente tem, lógico, tem muita gente que acompanha, desde diretores, alguns professores também. E tem um pessoal que está começando na educação, porque Sim. sempre o pessoal que vem aqui, né, Edson, deixa alguma dica para quem está começando na área de educação. Se quiser deixar uma dica também, além dos seus contatos, para quem quiser te contactar, por gentileza. Com certeza. Bom, primeiramente, quem desejar, né, entrar em contato é bia.caccavo, CACCAVO, a página no Instagram, porque ali vai conhecer um pouquinho do meu trabalho. E em relação à área de educação, venha para o lado de cá. Sim, porque é uma magia e é uma grande comunidade. Eu falo que professor, orientador, gestor, equipe, é uma energia muito boa. Então, merece dar essa continuidade e nós precisamos de mais educadores nesse país.
É isso aí. Muito bom. Obrigado, Bia. Excelente bate-papo, aprender um monte com você aqui. A gente vai se despedir aqui do Exo Agatti, da nossa querida Bia Cácavo. Tem um pessoal acompanhando aqui, viu, Bia? O Gabriel mandou aqui falando sobre a comunicação. Acho que esse aqui é o maridão. Alvis Sonza Júnior. É, o próprio. Ele tá aqui acompanhando, mandou melhor orientadora do Brasil. Quer mandar um beijão pra ele? Um beijo, meu fã. Que bacana. Pessoal, a gente vai se despedir deles, a gente vai pra um break. Voltando do break, a gente vai estar recebendo aqui a Cristine Reis e Theo Cossos, que vem para falar sobre paternidade e sobre maternidade. O tema delas é como ser pais no plural, porque é pai e mãe, pais assertivos. Opa, como é que a gente acerta mais nesse papel de pai e de mãe? É um grande desafio. Mas esse bate-papo daqui a pouquinho, logo depois do break. Exxon, quem quiser acompanhar esse bate-papo aqui, quiser acompanhar outros bate-papos que nós já tivemos no Gigantes da Educação, como é que faz? Siga nosso canal no YouTube, Gigantes da Educação, e para a versão em áudio no Spotify. É só entrar lá que vocês vão ver esse e outros episódios. Além de também a gente publicar alguns cortes no Instagram e no LinkedIn. Os caras são chique demais! Exxon, valeu, meu irmão. Obrigado demais, Bia. Muito obrigado. Venha mais vezes. A gente vai para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre maternidade, paternidade.